internauta, este é o Super FC pelo Mundo, onde você vai ficar sabendo tudo sobre os principais campeonatos do globo. Ao meu lado, como sempre, ele, menino Pazini, sabe tudo de futebol internacional. Tudo bem, Pazini? Beleza, Fernando, tudo bom, amigo internauta? Vamos começar então pela Liga Europa, porque temos um campeão, Série B da Europa, né, Pazini? Já taca na tela aí, Faustão, 2-1 do Chelsea em cima do Benfica, golzinho no final, né, Pazini? Vai lá, conta como é que foi esse jogo. Golzinho no final, né? O Chelsea conseguindo o título porque foi mais eficiente do que o Benfica. O Benfica foi superior, principalmente no primeiro tempo, criou as melhores chances de gol, mas não conseguiu convertê-las, enquanto o Chelsea, com menos oportunidades, conseguiu marcar os gols, um deles, inclusive, anotado pela máquina de gols, Fernando Torres, deixando dele, ele que foi muito bem aí na Liga Europa nessa temporada, ajudando bastante o Chelsea nessa conquista merecida. O Chelsea que tem uma curiosidade, até o próximo sábado, na decisão aí da UEFA Champions League, o Chelsea é o atual campeão da Champions League e da Liga Europa, é o campeão dos dois principais torneios interclubes do mundo, a equipe do Chelsea. Chelsea que tinha aí uma temporada que parecia que ia dar em nada naquela demissão do Di Matteo, termina muito boa, com o time faturando a Copa da Inglaterra, indo à Champions League e prometendo muito para a próxima temporada com um bom time, enquanto o Benfica se lamenta, né? O Benfica parecia que ia dar ruim muito na temporada, perde 2 títulos, o Campeonato Português que a gente comentou e a Liga Europa, nos últimos minutos, né? Os dois tomando gol aos 46 e 47 do segundo tempo, para desespero do Jorge Jesus. Isso mesmo, fim da Liga Europa, passamos então para o campeonato inglês, a Premier League, que tivemos 2 joguinhos importantes, taca na tela e Faustão, vamos lá, 4-1 do Arsenal em cima do Wigan, o campeão Wigan, é isso mesmo, e o Manchester City ganhando de 2-1 do rebaixado Reading. Pazini, campeão perdeu o Pazini, como assim? Vai lá, 4-1 do Arsenal. Pois é, o futebol tem dessas coisas, né? O Wigan celebrou em menos de 4 dias aí o título da FA Cup, o grande título da história do clube, título improvável, e o rebaixamento à segunda divisão inglesa pela primeira vez na história do time. O Wigan que subiu pela primeira vez em 2005 e desde então não caiu, o que deu ao time ali a fama de incaível. Fama que caiu aí com essa derrota para o Arsenal no rebaixamento à segunda divisão. É um rebaixamento merecido do Wigan, mas um tanto interessante porque o Wigan nessa temporada tinha um time melhor do que nas últimas, quando o time brigou para não cair e não caiu. Tinha nessa temporada o McManaman, uma boa revelação, o Maloney e outros bons jogadores. Mas acaba sendo rebaixado para a segunda divisão e vai aí, na próxima temporada, disputar a Liga Europa e a Championship. Fato bem curioso aí, mais um do Wigan. Quanto ao Arsenal, uma grande vitória. O time entra na última rodada da Premier League dependendo apenas das próprias forças para garantir a vaga na UEFA Champions League. O time do Arsenal só precisa vencer o seu compromisso contra a equipe do Newcastle, não depende mais do resultado ali de Tottenham e Sunderland. O Chelsea também nessa briga depende só da vitória no jogo contra o Everton para garantir a vaga na próxima edição da Champions League. E é isso mesmo, e também no Manchester City teve rasteiro no treinador. Vai lá, Pazini, conta um pouco mais sobre isso. O Roberto Mancini foi demitido depois de uma temporada decepcionante, né? Ele conseguiu nas 2 primeiras temporadas 2 títulos importantes, com o Manchester City, a Copa da Inglaterra, o Campeonato Inglês, acabando com o jejum de 35 anos do City sem títulos. Só que nessa temporada, não só por culpa do Mancini, né? O Davi Silva jogou abaixo do que pode, aí a Touré em alguns momentos também, o Nassi muito abaixo, muitas lesões também. E aí o City com vários problemas não fez uma boa temporada. Foi uma decepção total na Champions League. Na Premier League ficou longe de brigar pelo título com o Manchester United e na FA Cup a decepção aí perdendo o título para o Wigan. Roberto Mancini acabou sendo aí responsabilizado pela diretoria, deixa o clube e o futuro dele deve ser o Mônaco, o novo rico do futebol mundial, está querendo contratar Falcão, Evra, também o João Moutinho. O Mancini pode ir para lá. E o substituto do Mancini no Manchester City deve ser o Pellegrini, técnico que faz um excelente trabalho no Málaga, levou o time inclusive às quartas de finais da UEFA Champions League. É isso mesmo. Fim na Inglaterra, passamos uma bem rapidinha na Alemanha, porque Thomas Schaff, fim de um ciclo no Werder Bremer. Vai lá, Pazini, e fale da saída do Thomas Schaff. Vai lá. Ele estava há 14 anos no Werder Bremen, entre outros títulos, conseguiu ali 3 vezes o campeonato alemão, fez um grande trabalho à frente da equipe, só que o Werder passa aí agora por um momento de transição, um momento de renovação no seu clube. Já contratou aí para essa última temporada o Kevin De Bruyne, jovem belga que foi bem no meio-campo, o Elia e outros jogadores mais veteranos, o Vise, o próprio Naldo, também o Pizarro, que está no Bayern de Munique, deixaram o clube. E aí nessa renovação toda, o Thomas Schaff sai também. É o fim de uma era para começar outra no Werder. E com isso, fim do alemão, isso mesmo, rapidinho, passando para a França,
porque também tivemos fim de outro ciclo. Grande jogador David Beckham anunciou a aposentadoria, né, Pazini? Vai lá. Anunciou na hora certa, né? Sai por cima o David Beckham com o título do Campeonato Francês com o PSG, uma boa passagem vitoriosa no Los Angeles Galaxy, e é um jogador que foi muito bem ao longo de toda a sua carreira, uma carreira muito vitoriosa dele. O pessoal costuma exagerar muito no Beckham, né? Ou ele é craque ou é um jogador só de marketing, mas o Beckham, na minha opinião, é um jogador que, além de excelente, com uma carreira exemplar e conquistando vários títulos, foi, é claro, um grande fenômeno de marketing, o maior da história do futebol até hoje. É isso mesmo. Continuando na França, temos a Copa da França, já temos a final definida. Joga na tela os jogos, os resultados aí, Faustão, vamos lá. Evian ganhou de 4-0 do Lorient e o Troyes perdeu de 2-1 do Bordeaux. Final dia 30 de maio, Pazini, Evian e Bordeaux. Rapidinho, Pazini, vai lá. Bordeaux é um time tradicional, já era esperado, o Evian é a surpresa da competição. Eliminou o PSG, agora avança a final pela primeira vez na história. Favoritismo do Bordeaux, mas o Evian pode surpreender como já fez na competição. É isso mesmo, rapidinho francês, partindo para a Libertadores, aquele bate-bola de sempre, meio do Pazini. Pazini, rapidinho, aquele lá, joga os resultados na tela, Faustão, hoje tá difícil de falar isso, né? Joga os resultados na tela aí, Faustão, vamos lá, bate-bola rapidinho, Copa Libertadores, New Old Boys ganhou de 2-1 do Vélez. Pazini, vai lá. O Escoco jogou muito bem e o News conseguiu a classificação, devolvendo vitória fora de casa. Olímpia 2-0 com o Tigre. O Olímpia não chegava às quartas de finais desde 2002, quando foi campeão, vencendo o São Caetano na final. O favorito avançou. Palmeiras saindo fora, Tijuana 2-1. Tijuana avança e o outro time, né? Assim como o Real Garcilaso só tem 3 anos de vida, o Tijuana só tem 6 times jovens nas quartas de final. Campeão Corinthians saindo para o Boca. Os times paulistas aí decepcionando, o Tijuana venceu merecidamente o Palmeiras e o Boca empatou bem com o Corinthians também. O Corinthians foi prejudicado pela arbitragem, mas o Boca foi superior taticamente, mereceu o avanço com o Riquelme jogando demais. E para fechar, Santa Fé passando pelo Grêmio 1-0. O Wilder Molina, que foi algoz do Corinthians ali naquela época do Tolima, o Toliminado, também fez mais uma vítima eliminando o Grêmio, marcando o gol da classificação de Santa Fé. Isso mesmo, para fechar a Libertadores, então, Pazini, vamos lá. Palpitão do menino Pazo. Vai lá, Atlético e Tijuana, Pazini. Acredito no Atlético, para mim é o melhor time da competição. Até aqui o Tijuana tem bons jogadores, tem a questão do gramado sintético e da longa viagem, mas o Galo é mais time e para mim avança. As duas surpresas, Santa Fé e Real Garcilaso, que vai lá. Para mim passa o Santa Fé, mas o Real Garcilaso vem surpreendendo na competição. Fluminense e Olímpia. Para mim o Fluminense tem mais time que o Olímpia, consegue o avanço. E para fechar, Boca e News. Um confronto argentino clássico aí bem interessante, para mim passa o Boca. Fez um bom jogo contra o Corinthians, tem o Riquelme que vem mostrando que está em boa fase e além disso mais camisa também. E agora curiosidades do menino Pazini aqui do meu lado. A gente vai dar uma volta muito boa pelo mundo, começando pelo mexicano. Pazini já lá, mete o mexicano aí. Maravilha, no campeonato mexicano já chegamos às semifinais da competição, passando aqui rapidamente pelo campeonato, as semifinais com o Monterrey e com o América em um confronto e com o Santos Laguna e o Cruz Azul em outro. Monterrey e América empataram em 2-2 no jogo de ida, enquanto o Cruz Azul venceu a equipe do Santos Laguna por 3-0 fora de casa. Com isso, tanto a equipe do América quanto a equipe do Cruz Azul estão mais perto aí da grande decisão, com um confronto interessante, né? O Monterrey e o Santos Laguna protagonizaram a final da CONCACAF Champions League, que a gente comentou aqui com o Monterrey sendo campeão. Quanto ao campeão atual, o Tijuana foi eliminado na fase regular. E agora a Liga dos Campeões da África, sempre amada África, Mazembe saindo fora, Pazini, e já os grupos, já vou falar os grupos, Awali, Leopards, Orlando Pirates e Zamalek no grupo A. No grupo B temos Coto Sport, Esperança e Recreativo do Libolo, né, Pazini, que a gente tem nossa torcida aqui, e o seu Sport vai lá, África. Para mim, no grupo A passam o Orlando Pirates e o Al-Ahly, são os times mais tradicionais desse grupo. E no grupo B, para mim, o Esperança, que inclusive chegou ao Mundial recentemente. E aí fico na torcida pelo Recreativo de Libolo. Mas é um grupo aí numa briga de foice. Recreativo briga com os outros dois. Recreativo de Angola, para quem não sabe. E agora partimos para Hong Kong, isso mesmo. Por que falamos de Hong Kong? Ninguém sabe, mas a gente fala assim mesmo. Hong Kong, Pazini, começa pela Liga de Hong Kong, South China, campeão, vai lá. South China campeão, ganhou a tradição. South China conseguiu acabar com uma sequência aí do Kiti, era o atual bicampeão da Liga de Hong Kong. South China conseguiu o título e chegou ao seu 41º título da Liga de Hong Kong. A diferença é extraordinária. O segundo maior campeão do país, que é o Seiko, tem só 9 conquistas. E
Copa de Hong Kong, o Seiya tá triste, né, Pazini? São Pegasus perdeu do Kit 1-0, vai lá. O Kit que não conseguiu o tricampeonato da Liga, conseguiu o bicampeonato da Copa de Hong Kong, que foi merecidamente o campeão. O Kit que é um outro time tradicional por lá. E agora outro campeonato gigante na Índia, isso mesmo, na Índia, fechou o campeonato indiano, Pazini, o Air India, bizarro isso, né? O Air India perdeu do Churchill Brothers 3-0. Air India, Pazini, explica essa bobagem, vai lá. É o time da empresa mesmo, para quem está estranhando, só que não conseguiu o título. O Churchill Brothers conseguiu a vitória por 3-0 e merecidamente é o campeão. O Churchill Brothers, que é um dos times mais tradicionais do país, conseguiu seu segundo título na história. O maior campeão é o Dempo, que tem 3 conquistas, era o atual campeão, mas nesse campeonato ficou só com o 5º lugar da gloriosa I-League. Isso mesmo, com essas super demais curiosidades do Menino Puzzle, a gente termina aqui o Super FC pelo mundo, isso mesmo. E como sempre, obviamente, agradeço ao Menino Pazini. Muito obrigado, Pazini. Obrigado, Fernando. Obrigado ao amigo internauta. E como sempre, acesse o nosso novo portal Coisa Linda de Deus, www.superfc.com.br e siga-nos no Twitter, o @super_FC. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Tchau, tchau.